A paz do Senhor, pessoal. Você está no canal Videira Verdadeira. Este é o pastor Ronaldo que vos fala. E nós vamos dar continuação ao estudo anterior que nós falamos sobre atos divinos de separação na criação. Tá? Agora, só que nós vamos fazer uma aplicação prática, tá? Trazendo para a nossa vida, evidentemente. Eu quero tomar um texto aqui a partir da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. No vídeo anterior nós falamos sobre separação, os atos separadores ou divisores de Deus. Tá? Nós vimos que em cada dia Deus teve um ato separador ou divisor. No primeiro dia, ele fez separação da luz das trevas. No segundo dia, das águas acima do firmamento e das águas debaixo do firmamento. No terceiro dia, nós vimos das águas e da porção seca, aqui denominou terra. No quarto dia, Deus cria luzeiros no firmamento para separar o dia da noite. No quinto dia, Deus cria as criaturas completamente distintas, ou seja, separadas segundo a sua espécie. No sexto dia, Deus continua a criação dos animais selváticos, também répteis, domésticos, e por fim ele cria o homem, cada um segundo a sua espécie. E no sétimo dia, Deus descansa, Deus santifica este dia. Tá? Então nós vemos 5 vezes no livro de Gênesis a expressão fez separação ou haja separação. A palavra separação, segundo as referências Strong, do hebraico é badal. E uma vez a expressão santificou, do hebraico Kadash. Então a santificação humana, ela tem como base a santidade divina. Quando nós olhamos para os atos criativos de Deus, nós temos que entender que as suas atitudes são para nós instruções do seu caráter santo. E isso deve ser trazido para dentro das nossas vidas. Daí a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor, de dia e de noite, para sermos bem-aventurados e também alcançarmos o propósito divino para as nossas vidas. Em Levítico 20, 26, o Senhor Deus diz: ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Então você vai ver expressões semelhantes em Levítico capítulo 21, versículo 8, e também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, que nós já lemos. É importante que nós conheçamos a palavra do Senhor e ele orienta uma dieta santificada para o povo escolhido, o povo hebreu, o povo judeu. Em Levítico 11, 44 e 45, ele diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Eu sugiro que você leia todo esse capítulo. Ele trata da dieta, da alimentação que
o hebreu deveria ter. Portanto, Deus, ele tem regras, né? Até em relação à alimentação. Nós somos igreja gentílica, nós não observamos assim, ao pé da letra, esses detalhes, mas porque entendemos que isso é uma analogia daquilo que Deus é. Que Deus é santo. Então ele quer, né, que o povo se alimente de uma comida boa, uma comida que vai fazer bem. Assim, então, assim também isso vem falar de palavras, né? Nós podemos entender que as palavras também alimentam as nossas almas e nós não podemos encher as nossas almas de qualquer coisa, tá? Em relação às relações sexuais, existem dois tipos. As abomináveis, quer dizer, aquelas que Deus odeia, que Deus detesta, e as santificadas. Tá? Então, gente, olha, o sexo é algo bom, é santo, mas dentro dos desígnios divinos, ou seja, propósito divino. Desígnio é propósito, aquilo que Deus criou. Então, Deus proíbe qualquer relação incestuosa, ou seja, entre parentes. Em Levítico capítulo 18, sugiro que leia todo, versículo 6, diz o seguinte: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Ou seja, ele não deveria se aproximar para ter uma relação íntima com ela. Impureza, né, seria a cópula no tempo da menstruação da mulher. Então, o Senhor Deus, ele diz: não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Tá? Então, o homem não deveria, não deve ter, em respeito a Deus, a santidade de Deus, tá? Relação com a sua mulher durante o período menstrual. É isso aí. O adultério é a cópula com a esposa do próximo ou uma prostituta. Então, em Levítico 18:20 diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula. E, claro, não precisa ser do próximo. Prostituta, por exemplo, também é condenado na Bíblia, em Deuteronômio 17, versículo 23, capítulo 23, versículo 17. Eita, desculpa, gente, quase que não sai. Pois é. Continuando o assunto, também há um tipo de relacionamento que Deus ele não aprova, tá? Porque não santifica o seu nome, é um desvio de propósito. É o homossexualismo e sodomia. Então, a palavra de Deus diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é simples assim. Então, a relação homossexual, ela é condenada por Deus. Entendeu? Então, por quê? Porque foge do propósito. O homem foi feito para se relacionar intimamente com a mulher. Bestialidade ou zoofilia. Em Levítico 18:23, diz: nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. E também tem o estupro. Eu sugiro que depois você leia, tá, do capítulo Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 22 ao 29. Então, ali vem determinar, né, um regramento jurídico do povo hebreu que não deveria haver estupro, violência sexual contra mulher casada ou contra a mulher virgem, solteira, de qualquer forma,
Isso é um crime, tá? Havia punições acerca desse tipo de crime, de violência. Uma outra coisa também importante nós ressaltarmos aqui, mudando o assunto, sobre a adoração santificada. A adoração, ela deveria ser exclusiva. Deus não aceita dividir, Deus não aceita compartilhar a adoração, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Então ele diz, não terás outros deuses diante de mim, porque os outros deuses não são deuses de fato, são criaturas, tá? Embora os homens conceituassem como deuses, né, da onde vem a palavra daimon, da onde vem a palavra demônio, né, tem esse sentido de divinos, mas eles não eram deuses de fato, porque eles são criaturas de Deus, do Todo-Poderoso. Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus ele proíbe terminantemente imagem de escultura. Tá? Então nós devemos também observar que idolatria, gente, não é apenas ter uma imagem. Hoje, no nosso contexto, tá? A pessoa às vezes não tem uma imagem, mas tem um time de futebol, tem uma mulher que idolatra, um marido que idolatra, o dinheiro, né? Então, existem tipos de idolatria. A palavra de Deus nos diz, fugir da idolatria. Nós devemos fugir da idolatria. Não cultuar e nem servi-las, ou seja, as imagens. O Senhor Deus diz, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá? Nós vamos ficar por aqui, no próximo vídeo a gente continua. Um abraço, se você gostou, dê o seu joinha, faça o seu comentário, divulgue o nosso canal. Fique na paz do Senhor, que o Senhor Jesus te abençoe.